Bom dia, meus amores. Na aula passada, nós falamos sobre o quê? Sobre as fontes de energia. E hoje nós continuamos falando das fontes de energia. E logo após nós vamos fazer a nossa correçãozinha da nossa atividadezinha. Da página 158 a 162 do livro didático. Essa atividadezinha é falando sobre o quê? A população mundial. Então, vocês conferem direitinho, se vocês responderem tudo certinho, e corrige a atividade, certo? Hoje nós vamos falar sobre fonte de energia elétrica. Na aula passada, a tia passou um vídeo falando dos tipos de energia usada no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre fontes de energia elétrica. Nós vamos ver as fontes que são renováveis, as fontes que não são renováveis e as que causam maior impacto. Essa comparação de energia entre a biomassa hidrelétrica e o petróleo. Vamos ver a comparação entre uma e outra, qual que são renováveis e o que não são renováveis. As fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. Você pode ver esses dois quadrinhos aqui, ó, as que são renováveis e as que não são renováveis. As renováveis e não renováveis. Se você for comparar aqui, vamos descobrir qual é a energia que é renováveis nesse quadro, nessas palavras aqui. Vamos observar quais são as energias renováveis desse quadrozinho que está com essas palavras. Ó, pode observar o sol, o petróleo, a água, o carvão, o vento e a energia atômica. As fontes de energia. As renováveis são aquelas que podem ser obtidas por fontes naturais, capazes de se recompor com facilidade, em pouco tempo. As renováveis são praticamente impossíveis de se regenerarem. Elas utilizam-se de recursos naturais existentes em quantidades fixas ou que são consumidas mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los. Do seu lado tem essa palavrinha, essas palavrinhas aí, ó, do seu lado, sol, petróleo, a água, o carvão, o vento e a tônica. Esses são os tipos de energia obtida através do sol, do petróleo, água, carvão. Vamos observar quais são as energias renováveis. As energias renováveis. Vamos ver se vocês adivinham aí quais são as energias renováveis. Bora lá ver quais as energias renováveis. Sol, o vento e a água. Vocês viram que no texto de vocês, a água ela é renovável e é também ilimitado. Ela é um recurso ilimitado. Então, a água é um recurso ilimitado. O sol, o vento é renovável. Vamos ver agora o que não são renováveis. Petróleo, carvão e a energia atômica. Esse tipo de energias são energias não renováveis. Essas usinas aí, a mais importante é a usina de Itaipu, que fica no Rio Paraná. Depois nós temos a usina de Sobradinho, que fica no Rio São Francisco, uma área alagada aí, mostrando uma potência de energia considerável, que fica no Rio São Francisco. Então, meus amores, você pode observar essa comparação aí, que tem bastante área alagada e pouco fornecimento de energia, pouca potência. Então, você pode observar que a Sobradinho tem muita área alagada e menos quantidade de potência. Então, esse aí você pode observar os impactos ambientais que essa usina pode causar ao meio ambiente.
nós temos com relação aos impactos ambientais causados pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, é o fato que o aumento da temperatura, que aí você está mostrando aí, ó, do rio, nós temos o aumento da temperatura reduz na água do rio, quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática. O aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes. Então, essa usina, ela vai aumentar a temperatura da água e modificar o metabolismo dos peixes que vivem no rio. Então, esse impacto ambiental, ela é muito grande em relação às usinas hidrelétricas. Essas turbinas causam esse aumento da temperatura da água. O aumento na temperatura reduz na água do rio a quantidade de oxigênio, que é essencial para a vida aquática. Então, você pode observar isso aí, ó, essas turbinas. Com esse aumento da temperatura, o que vai acontecer? O metabolismo vai sofrer um metabolismo dos peixes nesse rio. Então, não é boa essas usinas hidrelétricas para o meio ambiente. Então, meus amores, nós temos aí as energias renováveis e sustentáveis. Dessas energias aí, qual é o que vocês acham que isso é melhor renovável e melhor sustentável? Nós vimos a do vento e a solar, que é renovável e menos impactante ao meio ambiente. O vento e a solar, que são menos impactantes ao meio ambiente. Nós temos a energia da água e a energia da biomassa. Então, essas duas energias, elas são renováveis, só que elas têm um pouco de impacto ao meio ambiente. Em relação à água, precisa ser alagada uma área extensa para se obter essa energia. Então, vai haver um desequilíbrio ao meio ambiente. E em relação à biomassa, você tem que acontecer a queimada para fornecer esse tipo de energia. A queimada do bagaço da cana para fornecer esse tipo de energia. Então, meus amores, falamos sobre as fontes de energia e agora nós vamos corrigir a nossa atividadezinha sobre população mundial. Então, pega o livro na página 158 a 162 do livro didático. Eu vou colocar as fotografias e vocês conferem direitinho se tá tudo certo, tá bom?